CBN Rio. Apresentação, Bianca Santos. O governador Luiz Fernando Pezão sancionou uma lei que regulamenta a oferta de serviços e produtos por telefone, medidas já publicadas no Diário Oficial, que determinam que as empresas só podem telefonar para os clientes de segunda a sexta, entre 8 da manhã e 6 da noite. A lei passa a valer em 120 dias. Então, ficam proibidos telefonemas aos sábados, domingos e feriados. A gente conversa sobre isso com o advogado José Alfredo Leon. Ele é especialista em direito do consumidor. Bom dia, José Alfredo, como vai? Bom dia, Bianca, tudo bem? Bom dia a todo mundo. Tudo bem. É inacreditável a gente pensar que isso ainda era permitido, né? É apesar verdade. de não ser nem um pouco elegante. Bianca, existe na realidade, a lei já é desde 2006. 2006 ela já trazia uma série de vedações, mas os fornecedores que trabalham com telemarketing não respeitavam, e agora ela endureceu mais, melhorando. Ela realmente acrescentou 2 artigos novos, que são os mais importantes que você já comentou, na realidade, que só pode ligar das 8 às 18 e não pode ligar sábado, domingo e feriado em qualquer horário. Ou seja, dia de descanso é dia de descanso, não vamos ter gente batendo não na porta, mas no nosso telefone perturbando, tá? E ligação de cobrança? É isso que eu ia justamente falar. É uma pena que a lei não foi tão abrangente. Ela fala especificamente em oferta de produtos e serviços. É o artigo 1A da lei que acrescentou na realidade. E ela não fala em ligações de cobrança. Então, ligações de cobrança não estão abrangidas. Eu espero, na realidade, que o nosso legislador, ele reveja isso e acrescente quaisquer serviços de telemarketing, e não especificamente oferta de produto ou serviço. Agora, tem umas outras regrinhas aqui, por exemplo, a empresa tem que identificar o número de onde está ligando, não pode ter mais número privativo. Na realidade, eu não vejo muita vantagem, eu vou explicar o porquê que eu tenho observado. Quando ela não usa o número privativo, que realmente é pior, minha mãe falava assim, não fala com pessoas estranhas. Quando é número privativo, eu não atendo, é estranho, não se identificou, eu não sei quem é. Mas então o número de telefone, eles compram pacotes tão grandes em números, que eles mudam os números, e é bastante difícil de você, através de um número, identificar quem é que está te ligando. E se você retornar para esse número que te ligou, são telefonemas feitos só para fazer chamadas e não receber. Mas agora, logo no inío da ligação, isso muda também a partir de agora. Isso é interessante. Informar qual é o nome da empresa. Por exemplo, se falar o nome da empresa, você está ocupado, não pode atender, está vendo que não é uma ligação que te interessa naquele momento, você já pode, olha, desculpe, no momento não estou interessado, e desliga logo no início da conversa. Não pode deixar para falar o nome da empresa no final da conversa, né? Esse é o grande ponto de avanço, muito mais do que o número identificado, exatamente. Quando ela começar a conversa, a pessoa, ela tem que falar de onde está falando. Sou de tal empresa. E você aí, se não tem interesse, não quer conversar, não quer ouvir, não quer, às vezes, perder tempo, fala, pronto, eu não posso falar agora, e desliga simplesmente. Você já sabe quem está te falando, e aí sim, as pessoas hoje com os smartphones, com grande capacidade de dados, começam a identificar as empresas e colocar o nome daquele número relacionado àquele telefone. É uma grande vantagem isso. Desde cedo, quando a gente anunciou, eu queria falar sobre esse assunto, os ouvintes participaram lotando aqui nossa caixa de mensagens, né, Frederico Goulart? Pois é, muita gente participando. O Adriano, por exemplo, ele pergunta sobre a questão das cobranças, o Zé Alfredo já falou, né? Ele disse que já foi constrangido no local de trabalho dele com mais de 15 ligações consecutivas de uma empresa fazendo cobrança. Isso ainda é permitido, Zé Alfredo? Nós temos algumas coisas que tem que se pensar junto com essa lei, eu acho. As cobranças não estão proibidas realmente. A lei é muito clara, fica estabelecido as telefonemas de oferta de produtos e serviços. O cara está te cobrando, não está te oferecendo nem produto nem serviço. Mas nós temos, por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor em si, que veda qualquer ligação vexatória, qualquer cobrança de forma vexatória. Isso que você falou agora do ouvinte que foi constrangido no trabalho. Então ele tem outros mecanismos, por enquanto o legislador não alterar a lei, não novamente modificar. Veja que ela está modificando uma lei. Então isso se coloca na questão do constrangimento. Aí o que o consumidor pode fazer? Se ele recebe ligação no trabalho, de cobrança? Ele deve demandar, ele deve entrar, na minha opinião, eu sempre sou a favor que os consumidores busquem os seus direitos junto ao judiciário, denunciar junto ao PROCON, denunciar junto ao judiciário, fazer uma ação de dano moral, porque ele se é constrangido no seu trabalho, mesmo junto à família, tem empresa de telemarketing
cobrando que liga para o vizinho, liga para o parente, liga para o filho. Isso é sempre constrangimento. Ele pode sim e deve sim fazer uma ação para cobrar os danos morais que ele sofreu. Isso também deve fazer o consumidor que, por exemplo, agora recebeu uma ligação no fim de semana, uma oferta de serviços, já que está proibido. Sim. A partir de 120 dias, né? Daqui 120 dias ela entra em vigor, essa lei, mas aí não. Neste caso, a lei, ela fala, quando ela acrescenta lá o parágrafo 2º e o parágrafo 1º no artigo 5º da lei original, ele dá os dois caminhos. Ele fala que as denúncias devem ser apuradas e encaminhadas por órgãos de proteção e defesa do consumidor. Ele não abre espaço para o judiciário. E, na realidade, ele também fala que ainda pode apresentar denúncia direta aos órgãos de proteção e defesa, que é o PROCON. Mas aí eu tenho uma coisa, então você, no judiciário, você vai buscar uma indenização para você pelo constrangimento que você está sofrendo. No caso da lei, ela abre que a multa será direcionada ao Fundo Especial de Apoio e Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o FREPOCON. Agora, então, qual é a vantagem, na realidade, para esse consumidor que está sendo molestado, se a multa que eventualmente for cobrada depois do amplo direito de defesa, que está previsto isso também, ela não vem para o consumidor importunado? Pois então, ele é importunado, ele vai reclamar, vai se sentir até desanimado de reclamar, né? Porque esse dano não vai ser considerado a ele. A ele. E sim a uma sociedade como um todo. Mas veja, Bianca, nós já tivemos um grande avanço. Em 2006 nós tivemos uma lei que veio regulamentar. Agora nós tivemos, 11 anos depois, na realidade, que saiu agora a lei, uma mudança, na realidade, muito grande da lei, que dá um escopo melhor. Quem sabe daqui a alguns anos, exatamente vendo a sociedade, a lei costuma ir atrás do anseio da sociedade. Quem sabe as pessoas reclamando e vendo, cutucando nos nossos legisladores, nossos deputados, já haja um novo avanço, uma nova modificação disso. Agora, Pedro Altimar Fernandes, aqui do Centro do Rio, ele disse Oi, que foi acordado numa madrugada com uma ligação gravada de candidato pedindo voto. Isso aí entra na lei, no constrangimento? A lei, novamente, não é clara, mas sim, eu entendo se ele está pedindo voto, ele está oferecendo alguma coisa, está oferecendo serviço. Vamos pensar como advogados e a gente torcer, não é torcer as verdades, mas torcer os casos em si para chegar num ponto. Eu entendo que não pode, eu acho que cabe denúncia ao próprio TRE, porque é um abuso e sim, eu acho que está previsto dentro dessa lei, está abrangido. O que o candidato está oferecendo, se não o serviço dele como deputado, como vereador, como candidato a presidente, coisa parecida? Agora a dúvida do Francisco Sá, ele diz o seguinte: como que o consumidor vai comprovar que recebeu ligação fora do horário permitido se as empresas telefônicas não disponibilizam o histórico das ligações recebidas no telefone de casa? Nós temos aí uma coisa, Francisco está certíssimo. A questão da prova sempre é um grande problema em direito. Nós temos, por outro lado, no direito do consumidor, que é o que nós estamos tratando aqui, por outro lado, que é consumidor, é uma lei tutelar, ela é para tutelar a parte mais fraca, que é o consumidor, e cabe o chamado inversão do ônus da prova, ou seja, a pessoa ela tem que só alegar o fato e a companhia que vai ter que comprovar que não aconteceu. Isso que é o que vai acontecer, provavelmente. Nós vamos começar a saber até aqui 120 dias. Agora vamos ouvir aqui, né, Bianca, alguns dos áudios que a gente recebeu já ao longo dessa manhã de ouvintes relatando transtornos aí e essas histórias inconvenientes. O André, de Bento Ribeiro, ele conta o que ele faz para tentar fugir dessas ligações. Olha, a solução que encontrei foi baixar um aplicativo que tem esse bloqueador de chamadas bem interessante, bem ativo. Tem vários gratuitos, né? E tentar. E o mais terrível, eles usam números de celular. Então você tem 300 mil. A minha lista negra, sabe, parece um dicionário imenso. Mas, enfim, é a única coisa que a gente pode fazer. Infelizmente, os caras, né, as moças e os rapazes estão trabalhando, mas nós estamos em casa, ficamos sendo bombardeados. Ou então trabalhando também. Ele está certíssimo. Ele está certíssimo. Tem mais uma ideia que eu dou. Ele falou de um app que justamente você cria a lista negra. Existe isso. E quando você grava o número que veio, esse app ele mesmo divulga. Mas existe um outro app bastante interessante que ele grava as ligações. Esse app vai valer como prova. Eu por acaso, tenho um app desses. Quando começa a falar em telemarketing, a pessoa fala, não, essa ligação está sendo gravada. Eu falo, olha, está sendo gravada por mim também.
Olha, muito bom. É um appzinho também gratuito e que vale a pena, que você pode usar isso como prova. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se serve a gravação deles como prova, serve a minha também. Exatamente. Agora, Bianca e Zé Alfredo, olha só, quem acordou o Otávio num sábado de manhã? Vamos ver. Já fui acordado várias vezes, tá? Inclusive uma até que é desagradável, uma companhia vendendo plano funerário, tá? Então eu acho que deve ter mais respeito realmente pelos consumidores, né? E não ficar ligando no sábado de manhã, 9 horas da manhã, quando você está descansando. Imagina, você acordar, acho que é um pesadelo, né? É mais pesadelo do que realmente qualquer outra coisa. Agora, tem uma pergunta aqui, uma dúvida interessante. Tem algumas empresas de telemarketing que não são do Rio de Janeiro, aqui do estado. Essas também têm que atender essa mudança? Sem dúvida nenhuma. Nós já tínhamos legislações nesse sentido lá em Curitiba, por exemplo, na realidade no Paraná, mas tem legislação municipal de Curitiba. Funciona um pouco diferente. O consumidor que não quer se cadastrar justamente no PROCON de Curitiba, e essa divulga as listas para as companhias telefônicas em âmbito nacional. Sem dúvida nenhuma. A lei vale para onde você está, e não na realidade da onde origina a ligação. Senão nós vamos começar a ter, se pensar dessa forma, hoje nós temos um monte de empresas chinesas vendendo aqui no Brasil, ligações não respeitando mais as leis comerciais brasileiras, porque dizem que estão fora do Brasil. A territorialidade é a nossa, é aqui do Rio de Janeiro. Olha que forma também interessante de desviar, de sair aí desses atendentes de telemarketing, que faz um ouvinte nosso, é o Wilson Ricardo Porto. O Ricardo acabou de atender a ligação dele. É o Wilson Sacramento, ele mora na Tijuca. Ele fala que quando recebe uma ligação, como fica perto do rádio, ele vai lá e cola o fone do telefone na rádio. Aí o atendente qual rádio? Ele, a gente. Aí o atendente fica sem saber o que está acontecendo, começa a ouvir rádio. A atendente fica conversando com a Bianca. Na verdade, é a Bianca que atende. Né? Olha, melhor do que aplicativo. O Wilson fica ligado na CBN, fica aqui ouvindo o CBN Rio. Quando ele recebe a ligação de telemarketing, ele cola o telefone fixo ali no rádio. Fica ouvindo um pouquinho a CBN aí. A atendente não entende o que está acontecendo, acha até que está falando com o rádio, né? E aí acaba desistindo. Bem, como uma outra forma bastante interessante, quando os atendentes que vendem ligam pra gente e perguntam assim, estou falando, no meu caso, fala assim com o José, eu primeiro pergunto, José qual? Porque José eu tenho montes, né? Daí ela fala, José Alfredo, eu falo, tá, o senhor vai bem? Eu vou bem, começo a falar, tô doente, tô velho, tô com isso, ela já desistem rapidinho também. Então, ela perguntou se eu tô bem, eu vou falar que eu tô bem. Claro, é importante a gente ter noção aqui da informação, saber o que é o nosso direito. Agora está proibido esse tipo de ligação sábados, domingos, feriados, e recorrer aos órgãos dos consumidores, caso você seja incomodado, né, Alfredo? Acho que essa é a mensagem final. A mensagem maior, vamos lá, sábado, domingo, feriados o dia inteiro e durante a semana, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 18, ou seja, das 18 horas e 1 minuto até as 7 horas e 59 minutos também é proibido. Você tem o horário de descanso garantido durante a semana também. Isso é importante. Isso, infelizmente, não inclui ainda a ligação de cobrança, mas está estabelecido no Código de Direito do Consumidor que você também tem que ser respeitado. Então, por exemplo, receber ligação no trabalho, isso significa constrangimento, e aí você pode recorrer ao judiciário. Isso. Doutor também... José Alfredo Lyon, muito obrigada pela conversa. Sempre é um prazer. Dia. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. José Alfredo Lyon